Elivaldo Barbosa, boa tarde para você. Mais uma vez, boa tarde, Joelson, e boa tarde para você que nos acompanha. Elivaldo Barbosa, daqui a pouco aqui no Jornal do Piauí, uma entrevista exclusiva com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Ele que é presença já garantida no Congresso das Cidades. Elivaldo. Eu chamo a sua atenção pelo que ele apresenta de expectativa em relação à participação desse evento no Congresso das Cidades. E mais que isso, o que o Congresso Nacional está preparando em termos de debates e de propostas, reformas que estão diretamente envolvidas com os interesses dos municípios, inclusive a tão sonhada revisão do Pacto Federativo. Daqui a pouco vamos ver a entrevista concedida com exclusividade a Délio Rocha, TV Cidade Verde, por Davi Alcolumbre, presidente do Senado. Elivaldo, o governo do estado continua no seu esforço para tentar evitar romper o limite de gastos com o pessoal, Elivaldo. É verdade, esse esforço é enorme porque há duas alternativas. Primeiro, aumentar a receita. Como a economia não reage, está aí no momento ainda de características recessivas, é difícil gerar impostos para incrementar a receita pública. Por outro lado, a alternativa que resta é exatamente cortar despesas. Nós estamos recebendo aqui no estúdio o secretário Ricardo Pontes, secretário da Administração. Secretário, seja bem-vindo aqui ao nosso Olá, secretário, como vai? Tudo bem? Piauí, obrigado por comparecer. O secretário Ricardo Pontes vai conversar conosco aqui no jornal a respeito do esforço que o governo está fazendo para garantir que haja essa obediência à lei de responsabilidade fiscal. Bom, secretário, esse esforço envolve, nesse primeiro momento, que medidas? Boa tarde a todos. Um conjunto de medidas que a gente vem adotando desde o início do ano para tentar reduzir essas despesas, em especial a despesa com o pessoal. Estamos fazendo aí, que a gente está chamando um pente fino na folha, nos reunindo semanalmente, vendo algumas ações, olhando ponto a ponto, olhando rúbrica a rúbrica da folha de pagamento, olhando cada situação, cada plano de cargos que foi implantado, ou que tenha a ser implantado, para ver se há algum tipo de inconsistência que a gente possa fazer algum tipo de reparo. Por outro lado, cortando também, reduzindo a quantidade de prestadores de serviço, proibindo a realização de horas extras, tentando rever toda a questão de adicional noturno, enfim, qualquer medida que possa vir a reduzir o gasto com a folha de pagamento. Bom, só para ficar claro para a população, existe uma lei de responsabilidade fiscal que compara o que o Estado arrecada com o que gasta com pessoas. Isso. Como é que tem que ser essa proporção de acordo com a lei? Bem, de acordo com a receita corrente líquida, nós temos tudo que nós arrecadamos, vai lá se consegue atingir lá, se nós temos o que a gente chama de receita corrente líquida, que é um volume lá de 100%. Desse volume de 100% da receita corrente líquida, o Estado ele tem que gastar com o pessoal, de acordo com a lei de responsabilidade fiscal, até 46%. Está ali dentro do limite prudencial. E a partir dos 46%, 46, 47, 48 e 49, que é o teto, né, o Estado já é chamado pelo Tribunal de Contas a tomar medidas visando voltar para baixo dos 46%, a voltar para dentro do limite prudencial. Ou seja, se o Estado arrecadasse 100 mil reais, aí teria que gastar só 46 mil com o pessoal. Com o pessoal. Bom, nós estamos gastando quanto, principalmente? Então, de acordo com o último relatório do Tribunal de Contas, nós estamos com 48,55%. Então, já estamos quase no teto mesmo dos 49%. Então, fomos alertados pelo Tribunal de Contas, ele já encaminhou documentação, já lá no início do ano ainda, para o Estado, perguntando quais são as medidas que o Estado vem adotando, visando reduzir. Estamos agora concluindo esse quadrimestre, agora no dia 30 de abril, vai ter novas medições pelo Tribunal de Contas, esperamos sair agora do limite prudencial. Não saindo, nós temos que aprofundar estas medidas visando sair, porque também a lei diz que nós, o Estado, ou tanto o município ou o Estado, não pode ficar de eterno nessa situação. A não ser que seja uma situação que tem alguns estados brasileiros que estão realmente numa situação há muito tempo, que é uma situação já de emergencial, de crise severa realmente da economia do Estado. O secretário de Fazenda, Rafael Fonteles, informou que em relatório a Secretaria Cefaz vai mostrar que a previsão de cortes feita no início do ano já está dentro do esperado, da previsão de 400 milhões ano. As projeções já indicam que o governo já percorre aí quase que 100 milhões. Essa economia já repercute nesse equilíbrio financeiro, secretário? Ou ele não influencia? Isso, porque são um conjunto de medidas que nós estamos tomando. Uma coisa é você estar trabalhando diretamente na folha, que é o nosso principal item de despesa. Folha de pagamento, aí 46%,
aqui nós estamos falando aqui já 49%, sem considerar ainda os inativos, que quando você coloca isso, aí ultrapassa bem mais. E um outro conjunto de despesas, são despesas que nós temos correntes, despesas de custeio. Então, esse nós estamos fazendo toda uma revisão de contratos, reduzindo o contrato 25%, reduzindo carro, reduzindo pagamento de diárias, reduzindo tudo o que é possível, gasto com telefone, com aluguel. Nós agora estamos fazendo um trabalho forte de retirar imóveis que nós temos alugados, colocando em imóveis próprios para que a gente possa ir diminuindo essas despesas com aluguel, para que tenha recursos. Primeiro, para manter a folha de pagamento em dia. A principal preocupação nossa, a principal determinação do governador é trabalhar fortemente para manter a folha de pagamento em dia. Segundo, manter os fornecedores também em dia. Nós estamos fazendo acordo com os fornecedores, colocando a nossa situação, dizendo o que é possível já pagar agora e parcelando e negociando esse parcelamento. E, em terceiro, ter recursos para investimento. O Estado, Elivaldo, nós não podemos, essa que é a grande aflição nossa, porque o Estado ele não pode viver para arrecadar recursos só para se autossustentar, só para se automanter. Não é para isso que a sociedade deseja e quer do Estado e elege os seus governantes, para que tenha investimentos, tenha todo um atendimento prioritário, principalmente na área de saúde, educação e segurança, mas tenha também investimentos para a população, porque a gente precisa. Principalmente agora, no momento, agora nós estamos passando momentos de grandes chuvas e algumas emergências têm que ser tomadas, temos que ter recursos em caixa para isso. Então, essa economia que nós temos feito, todo esse trabalho que tem sido feito, vai refletir nisso, para manter esse equilíbrio, para ter uma capacidade de pagamento de fornecedores e também para ter uma capacidade de investimento. Agora, não altera o cálculo, né, da lei de responsabilidade fiscal. Não, e dentro da questão da lei de responsabilidade fiscal de gasto pessoal, não. O gasto que nós temos que fazer realmente é reduzir a despesa com o pessoal. Ou então, como o Elivaldo falou no início, aumentar a arrecadação. Então, dentro agora dessa nossa economia, nós, o ano passado, fomos o Estado brasileiro que mais cresceu, que mais teve um incremento de arrecadação própria. Nós, com certeza, não vamos conseguir manter esse ritmo, mesmo porque a economia não é só a economia estadual, é toda a economia nacional que nós dependemos disso. Então, estamos ainda trabalhando nessa meta de aumentar a nossa arrecadação e também na meta de reduzir despesas. E em relação às medidas adotadas na reforma administrativa, do encolhimento da máquina, por exemplo, menos coordenadorias, uma nova estrutura administrativa, já está sendo implantada, secretário? Isso, agora já tem todo um grupo, já está sendo trabalhado, coordenado pelo secretário de governo, Osmar Júnior. Agora, com a sanção da lei, efetivamente vai se dar este procedimento de operacionalização e adequação da implantação da lei. Então, um grupo coordenado pela Secretaria de Governo, com a Secretaria de Administração, com a Secretaria de Fazenda, com a Controladoria Geral do Estado e também com a Procuradoria-Geral, para que a gente possa implementar todas as alterações que foram feitas, que aí vai deslocamento de pessoal para as unidades que ficaram, deslocamento de móveis, imóveis, devolver prédios se tiver locado, ver toda a questão de infraestrutura física que tem que ser montada para as unidades que estão absorvendo as outras unidades, extinção dos cargos nos sistemas e abertura de outros que foram transformados e modificados. Então, essa implementação se dará agora nesses próximos 30 dias. Bom, secretário Ricardo Pontes, muito se fala sobre terceirizados. A primeira pergunta que faço é: terceirizados entra ou não na conta de pessoal ou de gastos com pessoal? Segundo, como é que está a revisão desses contratos e o pagamento dos contratos em atraso? Então, não entra nesse limite prudencial porque nós temos contratos com empresas. Então, nossa relação são com as empresas que fornecem aquela mão de obra, aqueles prestadores de serviço para atuarem no Estado. Então, para efeito ele conta com um gasto de pessoal quando a gente coloca quanto que o Estado está gastando com o pessoal como um todo. Né? Porque aí tem os terceirizados, tem pessoal de vigilância, que também são pessoas, então tem esse cômputo geral quando a gente tenta saber quanto é que nós temos de quantidade de pessoas atuando no Estado. Mas para efeito aqui dessa contagem específica da LRF não entra. Então, nós temos feito toda uma negociação coordenada pela Secretaria de Fazenda com as empresas. As empresas foram chamadas, está sendo discutido com eles, propondo acordo para cima daqueles valores que estavam em atraso, para que a gente possa, qual é o nosso planejamento? Tentar pagar e, após negociado e acertado com as empresas, pagar uma parcela em atraso e pagar a parcela do mês, a atual.
de forma que a gente possa seguir até o final do ano, no mais tardar até o próximo ano, com esse equacionamento das despesas sendo realizado e zerado esse passivo e que a gente fique somente com o valor do dia a dia. Então, nós temos procurado esse entendimento, a Secretaria de Fazenda que está fazendo isso, procurado esse entendimento com as empresas terceirizadas para que a gente possa estar atualizando e, novamente, essas reduções de custos que nós estamos fazendo é exatamente para isso, para que a gente possa estar cumprindo também esses compromissos que nós temos com os fornecedores, em especial com as empresas que prestam serviço para o Estado. Em relação às operações de crédito, há empréstimos ainda pendentes para repasses e parcelas, como, por exemplo, o Finisa 1. Essa situação já está com previsão de solução, secretário? Está bem próximo. É que a gente internamente até brinca, é uma novela que não chega no seu capítulo final. Mas agora, recentemente, foi feito o aporte pela Secretaria de Fazenda de toda uma glosa que tinha sido colocada pela Caixa Econômica, foi feita toda a prestação de contas de todo o material que foi colocado, de todas as parcelas que foram pagas, que foram gastas e investidas no Estado. Isso foi tudo já apresentado para a Caixa Econômica, salvo engano. Quem está controlando, acompanhando essa parte mais diretamente é a Secretaria de Planejamento, com o secretário Antônio Neto, mas a Caixa Econômica já foi toda notificada e a Caixa acho que já estava agora notificando a Justiça Federal, a doutora Marina, para que ela fez parte toda desse processo, para que ela tome conhecimento, que assim ela tinha exigido, que ela tomasse conhecimento quando esse processo chegasse, para que a Caixa possa estar liberando aí a segunda parcela do Finisa 1, que são recursos fundamentais para a gente retomar os nossos investimentos esses que estão parados desde o ano passado, com um prejuízo enorme para o Estado do Piauí. Universidade Estadual do Piauí teve em greve recentemente, a UESP, e os professores voltaram ao trabalho depois de um entendimento com o governo, 28 dias de paralisação. Como é que está o compromisso assumido pelo governo em relação aos professores? O que é que pode ser cumprido? Como é que está se encaminhando o debate e as discussões com os servidores que pressionam por aumentos? Estamos cumprindo. Lembrar que lá foi também fruto de um acordo judicial, a exemplo também do que nós firmamos agora na semana passada com os enfermeiros, também uma determinação judicial expressa do Tribunal de Justiça. Então, nós estamos cumprindo. Aquilo que era possível, que nós acordamos à mesa na presença do desembargador Ricardo Gentiolário, no caso da UESP, nós estamos cumprindo. Tem algumas medidas que eles solicitaram na questão de infraestrutura. Novamente, precisamos ter dinheiro, recursos para poder suprir essa necessidade, no caso da UESP, algumas infraestruturas reparos que têm que ser feitos de forma imediata. Então, foi apresentado lá para o Palácio de Karnak, nós estamos trabalhando junto com a Secretaria de Fazenda para fazer um cronograma de imediato para atender isso. E quanto à questão de pessoal, o que nós acordamos lá, tinha uma questão antiga que a Justiça determinou que fosse feita lá as promoções de alguns professores ainda do ano passado, isso foi feito, e agora nós estamos tomando essas outras medidas. Atualizamos também o pagamento das bolsas que estavam em atraso, principalmente as bolsas dos alunos, isso foi feito o pagamento e agora, no final de abril, estamos concluindo esta atualização, de forma que nós estamos dando sequência ao que foi acordado. Ficou acertado também que no dia 5 de junho, se não me engano, nós vamos ter vamos sentar novamente uma outra rodada de conversa, de negociação, para exatamente mostrar para toda a população acadêmica quais são as medidas que já foram tomadas, o que foi acertadas até ali e quais serão os próximos passos. Assim também com os enfermeiros, nós fizemos esses entendimentos, estamos cumprindo a determinação judicial, no caso do desembargador Erivan Lopes, e estamos dando sequência e, graças a Deus, chegamos nesse entendimento com a categoria voltou ao trabalho. Para finalizar, a pergunta que o Elivaldo quer fazer sobre o primeiro escalão do governo, Elivaldo. Nós vamos já mostrar aí uma entrevista que hoje, inclusive, foi resultado de uma manifestação do secretário de Fazenda, Antônio Neto. Planejamento. E o senhor, na SEAD, já tem uma indicação aí, como é que vai ser? Comenta-se que o deputado Merlong Solano já está preparando a mudança de volta para o seu lugar, então.
Não, nós estamos aguardando o governador. O governador tem conversado com os partidos, tem conversado com a sua equipe. Então, nós temos também conversado com o governador, estamos aguardando o fechamento, o posicionamento final dele. Eu acho que nessa equação agora de montagem da sua equipe, a equipe para dar sequência a esse trabalho aí para esse nosso 4º mandato. Então, estou esperando essa definição dele. Há essas sinalizações e muitos boatos também, hora vai para um lado, outra vai para o outro. Hoje tivemos a confirmação do Antônio Neto, né, na rádio aqui na nossa Cidade Verde, em que ele confirmou que ele, na verdade, no início ele teria colocado para o governador o desejo de sair, de ir para uma outra atividade particular, pessoal, mas hoje ele falou, eu ouvi na rádio que ele realmente vai ficar, está disposto a seguir aí mais 4 anos aí, ajudando o nosso governador Wellington. Então, isso é muito agradável para a gente, porque é uma pessoa experiente e vai dar sequência, tem muito ainda a contribuir com o estado do Piauí. E, no meu caso, eu estou aguardando o governador. Nós estamos aguardando para saber em que posição. Eu tenho colocado, eu falei isso para você aqui em off, sou um jogador que estou disposto aqui para estar contribuindo em qualquer posição. E mais que isso, é da cota do técnico, né? Então, estou à disposição, esperando o governador tomar suas decisões. Acho que com tranquilidade essa semana, mais tardar até o final do mês, ele vai estar anunciando. E aí, quem sabe, estaremos aqui de volta para continuar nosso assunto. Tá certo. Muito obrigado, secretário, pela presença aqui no Jornal do Piauí. Seja sempre bem-vindo. Obrigado, secretário.